Na casa de Oxalá, filho vai se batizar. Na casa de Oxalá, filho vai se batizar. O batiza ele, batiza com a lei de Deus. Batiza ele, ele também é filho seu. Batiza ele, com as águas cristalinas. Batiza ele. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a minha equipe, com a minha esposa, Aninha de Oxum, e nós vamos estar falando sobre o batismo na Umbanda. Um ato tão sagrado, né? Um ato tão venerado aí, tão querido, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre o ato de batizar na Umbanda. O que é isso? Da onde vem? Qual a origem? Qual a necessidade? Por que as pessoas se batizam? O que nós queremos com o batizado? E o que é que nós temos com este batizado? Então, vamos lá. O termo batismo. O termo batismo, ele vem do grego. Batismos. E no latim, ele é falado batismo mesmo, né? Este termo, ele tem um significado. Se nós colocarmos ele ao pé da letra, ele quer dizer mergulhar, levar por imersão. Batismo quer dizer mergulhar. É um sacramento religioso onde, através da imersão, através da ablução, através da aspersão, o que é mais comum na Umbanda, né? Através da aspersão de água, se traz este significado de renascer, se traz esse significado de um renascimento espiritual, um renascimento purificador espiritualmente. Na Umbanda é realizado para revestir assim o espírito, revestir o espírito, o espiritual, revestir o mental com uma camada, uma aura protetora, semelhante à proteção que recebemos, a proteção divina que recebemos ao reencarnar. Olha que delícia, olha que lindo. Isto é o batismo na Umbanda. Este ritual, este batismo na Umbanda, ele é um portal que se abre para o espírito na dimensão religiosa umbandista, que é quando o médium se torna filho de Olorum, seguidor de Pai Oxalá, passando a fazer parte deste grande exército, todo ele vestido de branco. Olha que lindo! Um exército vestido de branco que carrega em suas mãos a sua arma, e a sua maior arma. A arma que todos os integrantes deste exército de branco carregam é a fé. Sempre esta arma está em punho, muitas vezes não em nossas mãos, mas em nossos corações, pois desta fé são disparados e semeados o amor e a caridade ao nosso irmão, o amor e a caridade ao próximo. É pelo batismo que se recebe as bênçãos divinas. E essas bênçãos divinas,
nós recebemos não só neste sacramento do batismo. O batismo é o primeiro sacramento para que possamos receber os outros demais sacramentos, como o casamento, como o sacramento da coroação, como o sacramento fúnebre. Então, o batismo, ele é o primeiro dos sacramentos pelo qual um umbandista passa. Pelo batismo, a pessoa, ela é incorporada à Umbanda, passando a ter todos os direitos, mas ter também todos os deveres de um umbandista. Todos os direitos e deveres próprios desta nossa religião. E olha, que temos muitos direitos, mas também temos muitos deveres. Porque, como eu sempre digo, Umbanda é uma coisa linda, mas é uma coisa séria. Umbanda não é para todos. Umbanda é séria para gente séria. E nós, com toda esta nossa seriedade, sabemos que a Umbanda nos traz muitos direitos, mas nos traz inúmeros deveres. O batismo é o acolhimento do filho de fé. O batismo é um sacramento indispensável para aquele irmão, para aquele ser, para aquele indivíduo que queira ter uma vida religiosa plena. O batismo é o princípio. O batismo é uma iniciação. É um cerimonial marcado assim por inúmeros momentos litúrgicos poéticos, momentos santificados, momentos de participação da vida divina. O batismo é um momento marcado por preces, momentos marcados por cânticos, momentos marcados por uma linguagem específica e expressiva própria. O sacramento do batismo, ele vem acompanhado por uma série de cânticos que compõem toda esta linguagem expressiva, esta linguagem encantadora e inesquecível. Não dá para esquecer o nosso batizado. É um momento marcante, é um momento lindo, glorioso, inesquecível da nossa Umbanda, da religião que tanto nós amamos. Em nossa casa, seguindo os ensinamentos do nosso dirigente espiritual, o Pai Pedro, ele que nos ensinou, que nos mostrou que podemos ser batizados sim. E eu não preciso ser batizado quando criança. O batizado pode ser enquanto infantil, enquanto criança, enquanto adulto. E este batizado também não se restringe apenas a médiuns da casa, podendo haver o batizado de médiuns de outros lugares ou de pessoas que nem médiuns são,
mas que tenha uma afinidade, uma conectividade, que tenha desejo, vontade, ânsia de ser batizado na Umbanda, assim como o casamento também. O casamento também pode ser realizado em uma casa de Umbanda. E não há necessidade de ser umbandista para que seja feito em uma casa de Umbanda. É um sacramento que tem as vibrações puras de Mamãe Oxum, ora iê, Mamãe Oxum, a mãe protetora de todos os filhos da Umbanda. Mamãe Oxum, aquela que tem o amor pelo filho, aquele amor incondicional, é ela que protege. Os filhos de Umbanda, então, como é que nós faríamos um batizado se não tivéssemos as vibrações da Senhora das Águas Doces? Das águas doces, a mesma água que tem o poder de limpar, a mesma água que tem o poder de purificar, a água que tem o poder de alimentar não só o nosso corpo físico, mas alimenta e alinha o nosso corpo espiritual. O batismo na Umbanda, além de ativar a ligação do chakra coronário com a força de Oxalá, promove a limpeza espiritual, promove o fortalecimento, o equilíbrio das energias cósmicas com as energias terrenas, com as energias aqui da nossa Terra. É pelo batismo que os dirigentes fazem a apresentação do fiel à divindade, para que o batizando sintonize melhor com a proteção do orixá e de suas vibrações. É notório que após o batizado, logo após o batismo, os batizados, já batizados, sintam uma grande diferença em sua conexão com as forças emanadas pelas entidades que o acompanham. O que diferencia não é a força da entidade em si, não é a força que a entidade emana, e sim a receptividade que se torna mais afim. Ou seja, o filho, o irmão agora batizado, está mais afinado com a entidade, está mais afinado com a espiritualidade. A força emanada pela entidade que lhe acompanha, a força emanada pelo orixá, continua sempre a mesma, com um potencial imensurável, um potencial que não dá para nós medirmos. É uma coisa assim maravilhosa, gigantesca. Ah, mas por que o médium passa a sentir mais essa presença, mais essa força do que outrora? Porque ele está mais afinado com esta conexão. A força é a mesma, o canal foi que mudou, o canal é que se abriu, por isso torna-se mais fácil essa conectividade, ela se torna mais afim. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso nós conseguimos junto ao batismo, a este sacramento, a este primeiro sacramento. O batismo é um dos sacramentos da Umbanda. Podemos dizer que é um dos mais importantes, mas olha, não é só da Umbanda não. Tá? O sacramento
do batismo, ele é algo muito importante em várias religiões, inclusive na nossa religião, na Umbanda, né? Então, é assim, de uma importância muito grande o batismo. Por isso que o ato de ser batizado tem que ser muito bem pensado. Tem que ser muito bem pensado. Uma vez batizado, você está batizado para sempre. Porque este batismo é uma apresentação às forças divinas. Ah, então eu fui batizado na igreja católica enquanto eu fui criança, ou na igreja evangélica enquanto eu fui criança. Eu já estou batizado? Sim, você já está batizado. Ué, mas e o batismo na Umbanda? Neste caso, você será apresentado para o Olorum, apresentado para Oxalá, apresentado para os seus irmãos de fé na Umbanda. Ou seja, não é um novo batizado, é uma nova apresentação. É colocar dentro de si a vontade de ser umbandista. O batismo, ele é um rito de iniciação. O batismo é um rito de passagem, feito normalmente com água sobre o iniciado, através de imersão, de efusão. No caso da Umbanda, é usado mais a aspersão mesmo, que é aonde se derrama as águas de Mamãe Oxum, as águas de Iemanjá, as águas de Nanã, as águas de Inhansã, as águas de Xangô, as águas de Oxóssi, as águas da pombinha branca de Oxalá, sobre o ori do batizando. É preciso entender que o batismo procura transmitir a graça divina. O batismo, ele procura nutrir de fé e sacralizar, ou seja, dar um caráter sagrado a nós umbandistas. Destacamos que o batismo não é um ato comum. Existe um fundamento. Não é uma coisa vazia. Como a Umbanda tem fundamento, um dos fundamentos é o batismo. E o batismo tem os seus próprios fundamentos e agora fundamentos divinos. Olha que lindo! Afinal de contas, Cristo também foi batizado. O batismo, ele é um ato de correspondência astral, amparadora. E por trás deste sacramento, que se pratica com todo respeito, é uma cerimônia realizada durante um culto religioso, para que vise a proteção divina daquele fiel ou daqueles fiéis que estão sendo batizados naquele dia. São sinais sensíveis, intuitivos, para nos dar a graça santificante de Deus. Batismo é convênio. Batismo é promessa. Batismo é juramento com Deus, com Olorum. É aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo, Pai Oxalá, e as leis
divinas como nosso meio de vida. É entender, aceitar as providências, as ordens expressas e escritas nas tábuas, nas pedras de Xangô. Isto é batismo. Batismo é uma cerimônia indispensável para que a pessoa tenha uma vida religiosa plena. Como todos os trabalhadores e como todos os trabalhos, como todas as cerimônias realizadas dentro daquele solo sagrado, dentro de um terreiro, devemos nos manter com toda seriedade. Batismo é uma coisa muito séria. Então nós temos que manter com seriedade, com a convicção religiosa. Temos que nos manter compenetrados naquilo, mantendo o padrão astral, sem brincadeira. Temos que manter aquele ato solene, aquele ato reverente, aquele ato de conexão e inspiração com o astral, com as forças divinas, com as forças de Deus. Cada sacramento é único. É um ato de fé. É revestir a cerimônia com a vibração do dirigente espiritual da casa, com a sua convicção de religiosidade, marcando esses momentos lindos e únicos na vida das pessoas, no anseio de sua comunidade religiosa. O batismo é para ser contemplado. O batismo é para ser assistido. O batismo é para ser apreciado por todos os irmãos que ali estão. Na Umbanda, o batismo representa a apresentação daquele indivíduo às divindades, para que enviem as suas bênçãos, aquele espírito encarnado, e assim ele passe a receber a proteção dos orixás. Ah, mas antes ele não era protegido? Sim, era. Com certeza era. Desde o momento do seu nascimento. Mas a partir do batismo, esta conexão se abre. Este caminho se torna mais fácil. Não entre o meu orixá e eu, mas sim entre eu e meu orixá. A conexão, o caminho se torna mais fácil. Não para a entidade que me acompanha, mas de mim me acoplar, me direcionar, me reverenciar àquela entidade que por caridade vem me atender. Afinal de contas, quem nos protege não dorme. Somos nós que dormimos e eles estão ali nos velando. Imagina o quão é bom abrirmos então este portal e conseguirmos trilhar neste caminho de forma mais acessível, de forma mais fácil. É isso que o batismo nos proporciona. O espírito, o espiritual e o mental do batizando,
ele passa a ser amoldado na nova vida. Ele passa por uma modelagem na nova religião. Ele é revestido, ele é embalado, ele é iluminado por uma aura protetora divina. Para esse ato ritualístico, para esse ato tão singelo, tão sublime, tão bonito, para este momento de glória e de aprimoramento religioso, para este ato ritualístico do batizado, do sacramento do batizado, aqui na casa de oração Pai Oxalá são utilizadas como é que nós podemos dizer, alguns ritos, alguns apetrechos, é utilizado algumas oferendas. Uma delas é uma vela ao anjo guardião, uma vela ao anjo que nós chamamos de anjo da guarda. Mas quem é o meu anjo da guarda? A própria palavra já o diz, anjo da guarda. É o anjo que me guarda, aquele ao qual não dorme. E quem é o anjo que me guarda? É meu mentor espiritual. É ali que eu ofereço aquela vela, não para ele, mas para a minha conexão com a minha entidade, com a entidade que me acompanha, com o mentor espiritual que me acompanha. E olha que interessante, e agora, desta vez, esta vela está sobre a posse de um padrinho, ou de uma madrinha, ou de um padrinho e uma madrinha, ou de mais de um padrinho, ou de mais de uma madrinha. Também é ofertado orações e pontos cantados. Esta oferta, ela serve como uma ativação dos chakras do batizado, do batizando. É feita uma lavagem, é feita uma purificação, uma benção através das águas de Oxum no ori do batizando. É usado também um pano, chamado pano de cabeça. E este pano, ele tem a finalidade de melhorar a imantação do Eledá. O batismo, em nossa casa, simboliza a apresentação daquele que despertou em si o amor pela Umbanda, o amor não só pela Umbanda, mas o respeito pelos seus fundamentos. O amor pela Umbanda, o respeito pelos fundamentos e a capacidade de se agregar, de se aproximar, de sentir sempre a presença e o amor dos irmãos
que o rodeiam. Os irmãos em Oxalá. Quando o sacerdote invoca as bênçãos de Deus, quando o sacerdote invoca as bênçãos de Olorum, para esse batizando, os padrinhos podem ser ali, um, ou pode ser mais de um, pode ser um casal, pode ser irmãos de fé, enfim. Estes padrinhos devem assumir diante ao altar de Deus, diante ao congá de Olorum, o compromisso de que irão amparar os seus afilhados nas dificuldades, nas dúvidas, com todas as suas forças, direcionando sempre o seu afilhado, como se ele fosse seu próprio filho. É importante a utilização da guia de Oxalá. Esta guia, que nos leva, que nos direciona para nos melhorar enquanto seres humanos. É importante o uso da guia de Oxalá para atrair as energias do espírito do batizado, as energias de paz, as energias de fé. Isso não sou eu que estou dizendo, nem sou eu que estou inventando. Isso nós temos registrado no livro Umbanda Caminho da Luz, de Paulo Newton de Almeida. Vai lá na página 216, que ele fala só sobre este ato de se usar a guia de Pai Oxalá como guia mesmo, como direcionador de nossos passos. Mesmo baseado num rito cristão, a Umbanda batiza trazendo algumas diferenças, algumas formas diferenciadas do que nós conhecemos como batismo. É um ritual de apresentação, no caso da Umbanda, e é diferente do ritual católico. É diferente do batismo, do sacramento católico. Porque o batizado, o sacramento batizado do católico é um tipo de exorcismo. Exorcita-se a criança. O sacerdote retira o demônio que habita na criança em decorrência do pecado original. Mas dentro da Umbanda, nós não temos pecado original. Dentro da Umbanda, nós não acreditamos em demônios. É isso que diferencia, é este um dos pontos que nos traz a diferença do batismo católico. Dentro da Umbanda, o batismo tem por finalidade a apresentação do irmão em Oxalá, em Olorum. Outros fatos, assim, curiosos e interessantes do batizado na Umbanda é quem o realiza. Diferente de outras religiões,
que é o sacerdote que realiza, apesar de sofrer uma influência direta, né, com o cristianismo, o rito do batismo na Umbanda, a realização deste ritual não se dá pelo sacerdote. Olha que interessante. Não se dá pelo dirigente, pelo pai de santo, pelo cacique, seja lá o nome que nós vamos dar. O batizado é realizado pela entidade da linha dos pretos velhos, do dirigente, do sacerdote da casa. Neste momento, temos a certeza que as entidades que escolheram acompanhar o batizando ali estão presentes, acompanhando todo o ato, acompanhando todo o batizado, lhe trazendo a bênção, lhe trazendo a luz e todos os benefícios necessários para que ele continue na sua trajetória espiritual, na sua trajetória religiosa de amor e de fé. Para este ato, para este ritual tão bonito, tão especial, tão esperado entre todos nós, são utilizados alguns elementos. E vamos destacar aqueles que têm, assim, mais destaque mesmo. Aqueles que têm mais propriedades dentro do batizado na Umbanda. A água, o fogo, a pemba, as ervas que estão contidas nos óleos essenciais e a figa de Guiné. Só que neste caso, da figa feita pela madeira de Guiné, ela é destinada a quando o batizado é destinado a crianças, a recém-nascidos. Aí sim é utilizado a figuinha de Guiné, a figuinha da madeira Guiné. Vamos conhecer cada um desses itens e conhecer e saber por que se usa isso, qual a sua propriedade. A água, por exemplo, ela tem o poder de limpar. A água tem o poder de purificar, de alimentar o nosso espírito e, quando aspergida na coroa, traz a purificação do chakra coronário, ativando este chakra e promovendo uma unificação de forças espirituais superiores, além deste fortalecimento do chakra. Traz o equilíbrio e alimenta a nossa alma com vibrações puras e harmoniosas. Os óleos essenciais tão utilizados no batismo. Aquele mesmo que no dia dos pretos velhos foram abençoados com bênção da Virgem Maria, de mamãe Iemanjá, de mamãe Oxum. Aquele óleo que foi santificado juntamente com a água do batismo, juntamente com o vinho que representa o sangue de Cristo, de Oxalá. Aquele óleo, ele está presente
no batizado, ele está presente no fechamento de corpo. Ele está presente na coroação. Ele está presente em vários rituais e sacramentos da Umbanda. E são sagrados, e seus fundamentos estão ligados diretamente no material ao qual ele é produzido. Ou seja, o óleo pode ser de oliva, de alecrim e de outros materiais, outras ervas aos quais se tira este óleo. A pemba. Para que se usa pemba? Qual a finalidade da pemba dentro de um batizado? A pemba, nós costumamos dizer que a pemba é a caneta do astral. A pemba, ela tem uma forma mágica que abre, uma forma mágica que ativa, que potencializa essas benesses necessárias do plano espiritual para nós, aqui, do plano terreno. Ela tem a função de ativar as magias através do pó. O pó que é expandido no ar, ou seja, serve tanto para riscar os pontos magísticos na pele do batizando, como para propagar estas bênçãos pelo Espírito. E assim, demarca-o como membro desta religião. O pano, aquele pano que cobre a cabeça, chamado de pano de cabeça, sempre na cor branca, são utilizados no batismo umbandista para proteção da coroa. Eles são usados para aglutinação, para facilitar a forma de imantar o ori. E o fogo? Para que serve o fogo no batismo? Ora, o fogo tem sua representatividade através daquele bastão de parafina que nós chamamos de vela. O fogo tem a sua força destruidora. O fogo destrói. Vocês já perceberam que por onde passa o fogo não fica nada? Não fica nada. Não fica uma bactéria. Não fica uma larva. O fogo passa e destrói. Mas ele destrói esta destruição. O fogo, ele vem no batismo com o intuito de destruir as energias negativas. Mas também tem o fator potencializador. O fogo potencializa. O fogo é luz. O fogo é a potência, é a proteção da luz divina sobre o batizando. E não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, que o fogo pertence a Exu, Laroi Exu, Exu Mojubá. E sem Exu, sem Exu não somos nada. Tudo inicia-se por Exu.
Mas e a figa? A figa de Guiné. Esta, como nós já vimos anteriormente, é só no caso de neném, de bebês, né? Esta figa na madeira Guiné tem por finalidade a proteção dos bebês e dos seus dias ali, dos seus primeiros dias de vida, no seu primeiro aninho. Esta figa, ela deve ser colocada embaixo do travesseirinho do bebê, embaixo da cobertinha do bebê, para que ele possa ter assim um sono tranquilo, para que ele possa sempre fazer o seu soninho sobre a proteção, sobre o olhar, sobre as bênçãos dos pretos velhos. A vela batismal. Para que usamos a vela batismal? Após realizar o rito, todo o ritual deste sacramento chamado batismo, o padrinho que segura a vela vai apagar esta vela e entregar esta vela ao batizando, que o guardará. Diferente da coroação, onde o padrinho do coroando fica com a vela, no batizado, quem fica com a vela é o batizando. No caso de criança, os pais da criança batizado, que deverá guardar esta vela. E esta vela é um símbolo de luz divina. Deve ser acesa apenas quando necessário. E a finalidade dela, esta vela, ela tem uma finalidade de conexão dos guias. Esta vela, ela vai trazer uma maior conexão através do guia até o nosso grande Pai. E vai pedir a proteção ao batizando. Esta vela, ela vai interceder pelo batizando. Afinal de contas, esta vela, ela foi consagrada em proteção diante do sagrado altar da Umbanda. Ela foi consagrada diante ao Congá de Olorum. Os padrinhos. Vamos lá. Falamos muito do batizando, mas vamos falar um pouco dos padrinhos. Vamos falar um pouco das madrinhas. Ser padrinho é um compromisso muito sério. Ser padrinho é assumir perante ao Pai Olorum, perante Pai Oxalá, o compromisso de segundo pai ou segunda mãe de seu afilhado, prometendo cuidar dele, cuidar de seu afilhado sempre que necessário, não importando a localidade, não importando o horário, do mesmo jeito que um pai faz para um filho. Assim, tem que estar à disposição o padrinho. Os padrinhos assumem a responsabilidade de serem orientadores de seus afilhados, juntamente com o dirigente da casa de Umbanda. A responsabilidade não é só do dirigente, é do padrinho.
é uma divisão. É uma divisão que se multiplica. Antes, era só o dirigente que era o responsável por aquele filho. Agora não. Agora, esta divisão multiplica-se em 2. Entre o dirigente e o padrinho. São eles que vão, em caso de uma precisão, estar ali, alicerçando, alinhando, direcionando os passos daquele irmão, daquele filho, daquele afilhado. Na nossa linda Umbanda, contamos com o amparo dos guias espirituais que acompanham os padrinhos também. E eles se manifestam na consagração adquirida, à guarda desses médiuns batizando. Então, no momento assim mais divino, no momento que se exprime a verdadeira realidade do amor, da bondade, da benevolência. Quando você batizando, escolhe o seu padrinho. Escolha com muita calma. Escolha com muita serenidade, pois você, meu querido, estará também escolhendo os guias, as entidades que acompanham o seu padrinho como seus protetores. Padrinhos, sintam-se muito honrados por serem escolhidos. Sabe por quê? Porque vocês carregarão junto consigo o amor, a dedicação, a fidelidade de seus afilhados. E a nós, dirigentes, nos resta pedir aos nossos anjos da guarda, aos nossos protetores espirituais, a intercessão, para podermos chegar com nossas preces aos pés de Oxalá e por intermédio dele chegarmos a Olorum e pedirmos as bênçãos a esses novos iniciados. Iniciados na lei da fé. Iniciados na fé da Umbanda. Meus queridos, hoje, com muita glória, com muito orgulho e com muito amor, estamos revelando que teremos em nossa casa 11 filhos se preparando para serem batizados. Fica aí o alerta. Agora, só basta fazer uma continha. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem na paz de Oxalá. E que Olorum possa sempre estar nos orientando
e nos trazendo a graça de podermos conduzir os seus filhos até o seu altar. Axé, meus irmãos.